Joe Dispenza: o acidente, a decisão de não operar e a cura através da mente. Joe Dispenza é um quiroprático. Ele é autor e palestrante americano, conhecido mundialmente por seus ensinamentos sobre o poder da mente. A neuroplasticidade é a capacidade do corpo de se transformar quando alinhamos corpo, pensamentos, emoções e comportamento. O acidente. Bom, em 1986, Joe Dispenza era um atleta apaixonado e participava de competições de triatlo, que envolve a natação, ciclismo e corrida. Durante um treino de ciclismo, ele foi atingido por trás por um veículo que não o viu na estrada. O impacto foi violentíssimo e ele foi arremessado do outro lado da pista. O acidente causou várias fraturas graves em sua coluna. Ao todo, ele fraturou 6 vértebras, a terceira, a quarta, quinta e sexta vértebras torácicas. A primeira vértebra lombar, que é L1, a segunda vértebra lombar, L2. Além disso, ele teve costelas quebradas e um colapso do pulmão também. Bom, ele foi levado às pressas para o hospital após uma série de exames. Os médicos disseram que ele tinha sofrido um tipo de lesão na coluna que, na visão deles, normalmente deixava o paciente paraplégico, com limitações permanentes. Os médicos queriam operá-lo imediatamente. O plano era colocar hastes metálicas e parafusos para estabilizar a coluna. Eles foram sinceros. A cirurgia poderia até funcionar, mas não havia garantia de que ele voltaria a andar. E mesmo que voltasse, provavelmente teria limitações para o resto da vida. Dispenza tinha apenas 23 anos na época e ouviu algo que o marcou profundamente. Você pode voltar a caminhar, mas esqueça sua vida de antes. Essa frase ficou ecoando na sua mente. Bom, ele tomou uma decisão de não fazer a cirurgia. E por que ele recusou a cirurgia? Joe Dispenza sempre foi curioso sobre o funcionamento do corpo humano e acreditava que ele tinha uma capacidade muito maior do que as pessoas imaginam. Mesmo respeitando os médicos, ele sentiu dentro de si que não queria colocar hastes de metal na coluna e correr o risco de complicações, limitações ou novas cirurgias no futuro. Ele lembra que, ainda no hospital, tomou uma decisão. Se o meu corpo for inteligente o bastante para se montar sozinho durante o desenvolvimento, ele também pode ser inteligente o bastante para se curar. Ele não estava negando a gravidade da situação, mas escolheu explorar outra abordagem. Queria dar ao corpo a chance de curar-se naturalmente e, para isso, usaria tudo o que estava a seu alcance: foco mental, visualização, meditação, fé, gratidão e emoção. Como ele diz que se curou? Muito bem. Após sair do hospital, Dispenza foi para casa e iniciou um processo intenso e disciplinado de autocura. 12 semanas sem andar.
ele foi informado que levaria, no mínimo, 12 semanas apenas para começar a sentir pequenos sinais de melhora nos dedos dos pés e das mãos. Imobilizado, mas ele estava presente. Durante esse período, ele ficou deitado, praticamente imóvel e de barriga para baixo, usando coletes e cintas para dar suporte à coluna. Sentia dores intensas, espasmos e desconforto constante. E aí ele começou meditação e visualização diária. Todos os dias, várias vezes ao dia, ele fechava os olhos e visualizava em detalhes cada vértebra quebrada se reconstruindo perfeitamente. Se sentir como se já estivesse curado. Ele não apenas imaginava as vértebras ali se alinhando, mas ele também sentia as emoções de já estar curado. A gratidão, a alegria, o alívio e liberdade. Persistência e coerência. Ele manteve esse estado mental e emocional por semanas, sem falhar, mesmo quando a dor era forte e o progresso parecia lento demais. Bom, resultado. Depois de 12 semanas, ele começou a sentir os primeiros sinais de melhora, formigamento, sensibilidade e pequenos movimentos nos dedos. Com o tempo, começou a sentar, depois a ficar em pé com apoio, depois a andar com apoio. Meses depois, ele estava caminhando normalmente. E os exames mostravam que as vértebras haviam se regenerado. Ele retomou as atividades, voltou a competir em triatlos e se tornou um exemplo vivo do poder da mente para ele mesmo e para milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, como Joe Dispenza costuma dizer, seu corpo ouve tudo o que sua mente diz. Quando você muda seus pensamentos e emoções, você muda sua biologia e cria um futuro novo. Bom, e o que a ciência diz com relação a isso? Aqui é importante fazer uma distinção. A ciência, sim, reconhece que fatores mentais podem influenciar na dor, estresse, bem-estar, hábitos e até em alguns processos fisiológicos. Há evidências de que a meditação, redução do estresse e expectativas positivas podem ajudar na recuperação e na qualidade de vida. Porém, a afirmação de pensamentos sozinhos podem regenerar lesões graves da coluna, não é considerada comprovada pela medicina. O caso do Joe Dispenza é conhecido principalmente por seu próprio relato e não como uma prova científica de que qualquer pessoa possa reproduzir o mesmo resultado. Por isso, muitos profissionais veem a sua história como inspiradora. Mas o principal ensinamento que ele transmite é que
Nossos pensamentos e emoções influenciam o nosso cérebro, nossos comportamentos e, em certa medida, nossa saúde. A parte mais controversa é a extensão desse poder, até onde ele realmente pode chegar na cura de doenças ou lesões físicas graves. Então, durante cerca de 12 semanas, ele permaneceu praticamente imóvel. Sentia dores intensas, precisava usar suporte para manter a coluna estabilizada e enfrentava momentos de medo, incerteza e sofrimento físico. Foi nesse período que ele iniciou aquilo que mais tarde se tornaria a base dos seus ensinamentos. Todos os dias, várias vezes ao dia, fechava os olhos e visualizava sua coluna se reconstruindo. Em sua mente, observava cada vértebra retornando ao lugar correto, se fortalecendo e funcionando perfeitamente. Mas ele afirma que não fazia apenas uma visualização mental, também procurava sentir emocionalmente como se já estivesse curado. Sentia gratidão antes da recuperação acontecer. Sentia alegria antes de voltar a caminhar. Sentia liberdade antes de recuperar seus movimentos. Joe Dispenza, ele fazia essa combinação de pensamentos e emoções. E foi justamente para o seu processo dar certo. As semanas passaram, depois de 12 meses, começaram a surgir toda aquela melhora. Para Joe Dispenza, quando mudamos nossos pensamentos repetitivos e elevamos nossas emoções, começamos a transformar não apenas a nossa mente, mas também a forma de como o nosso corpo responde à vida. Até hoje, a sua história continua inspirando milhões de pessoas ao seu redor, como um exemplo de perseverança, disciplina e de profunda conexão entre mente, corpo, coração e emoções. Então, inspire-se nele, porque ele realmente conseguiu fazer algo extraordinário. Assim como ele o fez, nós também podemos transformar nossa vida, atingindo aquilo que queremos, alcançando os nossos objetivos, sejam eles financeiro, na saúde, no relacionamento, em todas as áreas da nossa vida. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Tenha um lindo dia com muitas mudanças de pensamentos e emoções, para que sua vida seja transformada.